esse é o extremo. O Brasil tem vivido, principalmente Pará e Minas Gerais, têm sido assolados, estados assolados pela chuva. Essa imagem que você vê agora não é de uma reportagem, não. É nossa repórter ao vivo, tá? Porque nos últimos dias o nível do rio Tocantins subiu e parte do município ficou submersa. A nossa repórter, a Poliana Gomes, tem as informações ao vivo para a gente. Poliana, um bom dia para você. Eu quero pedir para você, primeiro, atualiza aqui para a gente onde você está, qual cidade você está, o nome desse rio e quanto choveu, foi ontem, porque pelo jeito hoje está aberto o tempo, né? Para que chegasse numa situação como a gente vê nessa imagem e as famílias presas em casas, assim, ilhadas, né? Bom dia, nós estamos em Marabá, sudeste paraense, é um dos municípios que está sofrendo com as cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas, que cortam essa parte aqui do estado. E a situação é essa, é esse cenário que vocês estão acompanhando e que se tornou um drama para as famílias que moram nessa área de Marabá. Para vocês entenderem, geograficamente, o município é dividido em 4 núcleos. É a Nova Marabá, Cidade Nova, São Félix e a Velha Marabá, que é exatamente essa área onde nós estamos. É a parte mais baixa e a mais próximas dos rios, com isso também a mais atingida por essas cheias. Ficaram 2 dias sem chover aqui no município, quinta e sexta-feira, e ainda assim o nível da água continuou avançando, chegou à marca de 12 metros e 56 centímetros. Esse número ainda não foi atualizado, porque na madrugada de hoje foi de chuva muito forte aqui no município. E a gente já percebe, acompanhando a situação do dia anterior para hoje, que realmente a água continua subindo cada vez mais. A gente ainda aguardando essa atualização da Defesa Civil para saber a quantos metros agora realmente deve estar já a situação da cheia nessa região do estado. Essa área aqui, como vocês percebem, para chegar só mesmo dessa forma, através de embarcações. Esse tem sido o meio de transporte das famílias que residem aqui nessa localidade. A gente já tem a informação que foi repassada pela própria Defesa Civil, que são mais de 2.000 famílias atingidas, 527 estão em abrigo já, que foram feitos pela Prefeitura para poder acolher, então, essas famílias que estão sem ter onde ficar, mas também ainda são quase 900 desalojadas, né, que ainda não estão em abrigos, mas conseguiram acolhimento em casas de familiares e amigos. Há ainda também, vocês vão perceber que muitas casas aqui foram construídas com 2 andares. Então, muitas famílias com receio de perderem seus bens, né, porque, infelizmente, com toda essa situação, ainda acontecem saques nessas casas. Então, com receio de perderem esses bens, essas famílias decidiram permanecer em suas residências, aguardando, então, que a água possa voltar, né, a baixar e, enfim, eles possam viver a normalidade, mas ainda não há previsão de quando isso pode acontecer. Até porque para hoje mesmo, a previsão é de chuva intensa ainda aqui em Marabá. Isso deve agravar a situação, tornar tudo ainda mais crítico. Vocês acompanham nas imagens do Eriércio Furtado que em muitas casas, praticamente, a água já chega à altura dos telhados. Então, não havia nenhuma condição realmente dessas famílias permanecerem aqui. Defesa Civil, bombeiros e Exército estão atuando para ajudar no remanejamento, então, dessas famílias que ainda estão passando por cadastros, que ainda não estão abrigadas nesses espaços que foram construídos para o acolhimento. Então, essa é a situação no município que, infelizmente, pode ser ainda mais crítica nos próximos dias. Patrícia. Impressionante essas imagens, né, dessa cheia, a água chegando ali quase ao teto dessas casas. A Defesa Civil continua trabalhando para retirar e é isso que eu ia te perguntar. Eu vi um solzinho ali começando a surgir. Se a previsão é de mais chuva, os especialistas indicam, por exemplo, quantos dias secos a gente precisa ter numa sequência aí para que essa água possa baixar, para que aos poucos as pessoas possam voltar e ver o que sobrou aí depois dessa enchente?
O que acontece é que esse fenômeno, ele de alguma forma já é comum nesse período do ano aqui no Sudeste Paraense, principalmente em Marabá. Só que essas chuvas mais intensas começaram mais cedo, praticamente já desde dezembro, agora janeiro também. Essa cheia, ela normalmente é esperada já para os meses de fevereiro e março, que é quando também as próprias autoridades e as famílias começam a se preparar, então, para passar por uma situação como essa. E o que acontece também é que o Rio Tocantins, ele corta não só o Pará, mas também outros estados, e a consequência de chuvas em outras regiões, da mesma forma, continua impactando aqui também as famílias que residem, então, em Marabá. Tanto que foram 2 dias ensolarados aqui, sem nenhuma chuva no município, e isso não impediu, então, que o nível da água continuasse avançando, chegando a essa marca aí de 12 metros e 56 centímetros, sendo que já é até uma marca considerada histórica, né, em relação a essas cheias em 20 anos. Algo que me impressionou muito quando você estava comentando e mostrando as imagens é que algumas pessoas estão saqueando, né, essas casas, por isso algumas famílias não querem deixar esse local. Mas então explica direitinho pra gente, ainda tem alguma família nessas casas, nesse local onde você está exatamente? Ou todas dessa região da onde você está já saíram e foram para abrigos? Como é que está funcionando isso? Porque realmente é impressionante que ainda tem pessoas que saqueiam as casas numa situação de tragédia como essa, né? Inacreditável. É triste, sim, mas isso, infelizmente, acontece. Por isso, essas famílias permanecem, então, em suas residências. Claro, algumas casas aqui, como a gente acompanha, é impossível ainda alguém permanecer nas residências. Olha, essa daqui impressiona, praticamente já toda coberta, só o telhado é possível a gente visualizar aqui dessa área onde nós estamos. É difícil até aqui a gente saber o que é rio, o que é rua, é o cenário que a gente acompanha aqui em Marabá. Mas algumas casas, essas como vocês acompanham aqui ao lado, onde são casas de 2 pavimentos, algumas famílias, o que elas fazem, né? Já se preparando para a cheia, elas começam a subir os móveis para o 2º piso e ali elas ficam alojadas, né? Com tudo apertadinho, mas para evitar os prejuízos e para evitar também que sejam vítimas, então, destes saques que são realizados, infelizmente, apesar de toda a situação sofrida, então, por essas famílias. O meio de transporte aqui tem sido, de fato, essas embarcações, inclusive a própria Defesa Civil tem ajudado essas famílias que resistem em permanecer em seus imóveis, cedendo, então, esse meio de transporte para que elas possam continuar indo ao trabalho, continuar se locomovendo para outras áreas da cidade que ainda não foram afetadas pela cheia. Aqui a orla de Marabá, que é um dos principais pontos turísticos, a situação é a mesma. É muito difícil ali perceber realmente onde é que está a barreira de contenção que divide o rio, então, da pista principal ali, que é um dos locais mais procurados para quem vem conhecer Marabá. E a gente percebeu também nos abrigos que as famílias afetadas e que estão ali nessa situação precisam muito dessas doações que estão sendo repassadas tanto por poder público quanto sociedade civil, que são cestas básicas, água potável, porque muitas ficaram sem o fornecimento de água e a água que estava sendo oferecida não havia condições de consumo, agasalhos, roupas, colchões, porque muitas também que tiveram sair de suas casas às pressas, deixando praticamente tudo para trás. Esse é o reflexo de mais uma cheia aqui em Marabá. Infelizmente é um fenômeno da natureza, todos os anos acontece, mas dessa vez os impactos bem mais fortes para essas famílias, então, que residem nessa região do município. Poliana, eu continuo com você. Quem está chegando agora é o Fala Brasil, 10 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. É importante que você esteja aí, Poliana, para a gente ter dimensão, né? O Brasil é muito grande, num lugar que está a 40 graus, o outro lugar, como Marabá, no Pará, está assim, submerso. Poliana, você que é daí, mais ou menos Marabá para Belém, que é a capital do estado, é quanto tempo? E outra pergunta, a gente vê aí que ao seu lado passa a todo momento embarcações, né, barquinhos pequenos. São de defesa civil ou são barquinhos particulares de pessoas que estão tentando tirar ainda pertences de casa?
Bom, da capital paraense aqui para Marabá, vindo pela estrada, são de 10 a 12 horas, né? Se for o transporte aéreo, 1 hora de viagem praticamente. E a situação é essa aqui, de fato, olha, as embarcações, né, passando. É como as pessoas podem chegar, então, a essas localidades, principalmente para vir dar alguma assistência para as famílias que permanecem aqui, olha. Vocês vão ver aqui nessa casa aqui, por exemplo, eles colocaram aqui para a parte de fora uma escada de forma improvisada, porque é a única forma que eles têm ainda de conseguir sair da própria casa. E a Defesa Civil tem vindo aqui fazer a entrega desses materiais também, da mesma forma, das doações, para dar assistência, então, a essas pessoas. O próprio Exército também, aqui nessa área, os caminhões não conseguem chegar, mas na área onde a água é um pouco mais baixa, eles entram com os caminhões, estão ajudando nessas mudanças, porque é difícil realmente para essas famílias perderem tudo assim, né? São pessoas que construíram esses patrimônios ao longo de sua vida, com trabalho, construiu uma casa, tudo foi investido dessa forma e se deparar com essa situação é muito lamentável. A gente ouviu vários relatos de pessoas ali com tudo que conseguiram juntar antes de sair da casa, mas com muitos bens também perdidos. Não conseguiram sequer estimar ainda o tamanho do prejuízo, né? E desse impacto, então, que vão ser as consequências, né, principalmente quando a água começar a baixar, que é um período, né, que realmente eles sofrem as consequências, então, desses efeitos da natureza, mas depois, quando a água começar a baixar, realmente essas famílias vão ter que recomeçar. Algumas casas, talvez, nem tenham mais condições, depois desse período de cheias aqui no município, de poderem ser usadas novamente como moradia. Então vai ser feita novamente uma avaliação em algumas casas pela equipe de bombeiros, Defesa Civil, para que essas famílias posteriormente a todo esse cenário aqui também não possam correr outros riscos voltando para casas que podem ter sofrido então danos na própria estrutura por conta, né, de ficarem assim, nesse estado praticamente inundadas debaixo d'água. Olha, algumas embarcações conseguem passar até com certa velocidade. Só que quando isso acontece, forma essa maresia, que é a marola que a gente chama. Isso acaba fazendo com que a água chegue com mais força em algumas casas. Vai quebrando janelas, vai danificando as casas e aí o prejuízo sendo cada vez maior. Então, olha, bem aqui nesse imóvel vocês percebem os moradores na parte de cima, a parte de baixo, claro, né, nenhuma possibilidade de se manterem por aqui. Da mesma forma, como a gente viu agora há pouco, também colocaram uma escada de forma improvisada a crianças, idosos, animais, pessoas doentes que ainda estão vivendo nas suas casas, apesar de tudo isso que a gente está acompanhando aqui nas imagens. A gente viu uma pessoa ali tentando, parece que improvisar uma água. Engraçado, né, que a gente vê toda essa cena da rua completamente inundada, 12 metros de água invadindo as casas. Em situações como essa, a rede elétrica é cortada e também a água das pessoas, elas não têm acesso nem à água potável e também nem à energia elétrica. Como é que fica essa situação das pessoas que ainda estão por aí ilhadas? Elas estão sem água e sem energia? Sim, o serviço, né, de fornecimento de energia elétrica teve que ser interrompido por causa do risco do contato da fiação, então, com a água aqui, para não colocar essas famílias em nenhuma condição de risco ou de curto-circuito, de algum incêndio. Então, foi necessário o rompimento desse fornecimento de energia e a água também, ela passou a ficar sem condições. Já estava chegando nas residências uma água muito suja, imprópria para consumo. Então, por isso que elas estão recebendo agora a doação de água mineral ou potável. É a única forma que elas têm de usar essa água para beber. Muitas ainda continuam usando essa mesma água aqui, que a gente está vendo, que é a água dos rios que invadiu as cidades, para outros fins, até mesmo para tomar banho, lavar roupa. Em uma outra área onde nós passamos agora há pouco, a gente acompanhou várias pessoas tomando banho nessa água, porque não há condição nenhuma de ter água dentro de casa diante desse cenário aqui. O próprio município, olha, essa imagem é muito forte, vocês vão ver aqui, é um carro totalmente submerso. Então, para vocês terem uma ideia, né, do nível da água, praticamente a gente nem percebe que há um automóvel, mas já todo mergulhado, o que provavelmente já mostra aqui que não foi possível retirar
mais um bem perdido. Então, o município já decretou a situação aqui em Marabá é de emergência, o Estado também está se mobilizando e dependendo, então, do avanço aí, do aumento do nível das águas do rio Tocantins e Itacaiunas, pode ainda ser decretado também um estado de calamidade pública, mas todas as ações, forças-tarefas estão sendo realizadas exatamente para amenizar esses impactos e dar todo apoio e assistência a essas famílias. Abrigos estão sendo construídos, já são 13 oficiais, mas por toda a parte da cidade, na parte seca, a gente pode dizer assim, vários espaços também sendo levantados pelos próprios moradores de forma improvisada, porque a fila na Defesa Civil para cadastrar essas famílias é uma fila muito longa, isso durante o dia inteiro. Pessoas que ficam lá, às vezes idosos, com crianças de colo, que precisam passar por todo esse processo burocrático para conseguirem fazer uma mudança, na maioria das vezes, só no dia seguinte. E ainda assim, nessa angústia, nessa aflição de sem ter onde ficar, eles acabam construindo, então, seus próprios abrigos em outras áreas da cidade, principalmente praças e ambientes onde há espaço suficiente para que eles possam erguer essas moradias temporárias. É justamente isso que eu queria saber, Poliana, sobre a ajuda, né, a contribuição e o dever tanto da Prefeitura quanto do Estado. Essas famílias que não conseguem abrigos, então fazem o quê? Elas só improvisam esses barracos, como você mencionou para a gente? Não tem um outro tipo de estrutura para essas famílias? Algumas que não conseguem sair daí, como a gente viu, algumas famílias, a gente viu inclusive uma criança ali na sacadinha. Como é que chega água para essas famílias? Comida, por exemplo, que só a ajuda da Prefeitura, a gente está vendo que não vai ser, né, vai ser pouco. É a maior cheia em 20 anos, tem até carro submerso. O que essas famílias que não conseguem abrigo, porque tem uma burocracia muito grande também, né? Como você muito bem disse, uma fila enorme para cadastrar cada família. Quem não consegue se cadastrar, faz o quê? E por quanto tempo? É isso que a gente tem acompanhado aqui, né? Infelizmente, nem todos estão conseguindo realizar esse cadastro, porque tem que ser feito todo um levantamento de dados, condição social e assim, então, esse processo que de alguma forma dificulta, né, para que as pessoas possam logo se inscrever, então, serem direcionadas para um abrigo. Então, quem consegue doação de material de construção, muitas vezes compensado, aquela madeira mais fina, é dessa forma que eles estão erguendo esses barracos em alguns espaços públicos aqui da cidade. São espaços muito pequenos, na maioria que a gente percebeu, de 2 metros quadrados, onde abrigam várias pessoas ali nesse mesmo ambiente. São famílias inteiras que ficam dessa forma. Muitos do que a gente pôde acompanhar aqui também, sequer tem o piso, né? Realmente a pessoa fica ali, se for uma praça, fica naquele espaço que é da grama. É só uma forma de proteger os seus bens, o que conseguiram retirar de suas casas e não sofrerem também as consequências de mais chuvas. É isso que preocupa bastante quem está nessa situação, porque não sabem quando vão poder voltar para as suas casas, não sabem realmente se vão poder contar com esse suporte durante todo esse período, porque é cada vez maior o número de famílias atingidas e apesar de todo o esforço que está sendo realizado, a própria Prefeitura e o governo do Estado já anunciaram, né, que não vão deixar nenhuma dessas famílias desassistidas. Mas há essa preocupação porque essas famílias não sabem em que situação elas podem chegar, já que o quadro já é muito crítico aqui. A tendência, ao que a gente percebe, até pela própria previsão meteorológica, é de mais chuvas e isso, consequentemente, deve chegar, então, a afetar mais famílias aqui no município. Então, hoje mesmo, foi anunciado que vai ser transportado de Belém aqui para Marabá suprimentos que incluem aí principalmente cestas básicas, colchões para que as pessoas possam ter onde dormir, agasalhos, água mineral e devem chegar esses caminhões ainda na tarde de hoje. Então, é mais uma ação de assistência às famílias aqui de Marabá. Poliana, muito obrigada pelas suas informações. Enquanto você estava passando as informações, seu cinegrafista pegou vários registros de animais em cima das telhas, né?
nessa tristeza dessa imagem. A gente viu 2 gatinhos numa casa, outro gatinho numa outra casa, não sei se é gatinho ou cachorro numa outra casa. São animais que ficam, isso a gente também viu em Minas Gerais, que as pessoas saem, algumas não conseguem levar todos os bichos. A gente viu cenas lindas de solidariedade, de bombeiros entrando em lugares para tirar os animais também, pessoas chorando porque queria voltar e pegar os animais. Então, além de nós, seres humanos, né, essas pessoas que estão 2.000 famílias abrigadas, também muitos animais estão ali nessas casas. Então, a gente daqui a pouquinho volta a conversar com você. Olha o registro de uma família toda na parte de cima da casa, ali, né, torcendo para essa água baixar. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar com você, tá bom, Poliana? Obrigada pelas suas informações.